Sim, seja muito bem-vindo, cara. Um prazer te receber aqui. Então, eu te falei várias vezes o carinho que eu tenho por essa história. Acho que o mundo tem que te ouvir. Desejo que esse seja uma fagulha que seja acendida hoje, que muito obrigado. A palavra é sua. Eu que agradeço o convite. A gente se conhece aí há muitos anos e, como você falou, a gente veio desse meio da bike e é sobre os detalhes dessa história que eu vou compartilhar com vocês aí, de tudo que aconteceu desde o começo e até onde a gente está hoje. Então, deixa eu começar aqui o slide. Esse é o novo nome desse projeto, que é Você Será Severamente Testado Antes de Conseguir. Está mudando aqui o slide. Só um minuto agora. Então é isso, a história que eu vou compartilhar com vocês a partir desse momento, eu poderia chamar ela de minha, mas na verdade ela é o resultado de tudo que me aconteceu ao longo de toda essa trajetória aí, das pessoas que Deus colocou no meu caminho, de tudo que eu fui aprendendo com cada adversidade. Deus, o universo, a natureza realmente são perfeitos e eles nos preparam para a missão que eles têm para nós aqui nesse plano. Então, quanto maior a tarefa que eles tiverem, maiores serão, consequentemente, usados para isso. Então, aqui fica logo um primeiro parâmetro. Quanto maior a dificuldade atual que você estiver passando hoje, pode ter certeza que melhores serão os resultados disso tudo lá na frente, lá no seu futuro. Desde que, claro, você viva verdadeiramente o seu presente, para que você possa extrair o máximo de cada situação e aprender com cada uma delas. Napoleão Hill certa vez disse que toda adversidade traz consigo a semente de uma vitória equivalente. Muitas pessoas que hoje conhecem a minha história e conversam comigo sobre ela falam: eu no seu lugar eu jamais teria a força que você teve. Porém, era simplesmente o resultado de tudo que aconteceu comigo ao longo de toda essa jornada. E uma coisa eu falo para vocês com toda certeza do mundo hoje. Sozinho, eu jamais conseguiria. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que isso é um plano de algo muito maior. Porque sozinho, eu, ser José Wilson, jamais conseguiria isso. Mas cheio de introdução, bora para a prática. Eu, começando lá no começo, eu sempre fui um menino que eu nasci para os esportes, né? Desde muito novo. Eu raramente assisti desenho na minha vida, então eu estava sempre ali para a rua, sempre buscando aventuras, e a bicicleta sempre esteve relacionada na minha vida desde o começo. Só que meu pai sempre foi caminhoneiro e sempre estava fora, trabalhando muito. Mas aí com 12 anos Deus me apresentou o meu primeiro grande mestre ali. É aquele cara de camiseta laranja ali, que é o Celso. É aquele cara aqui, aquele paizão que para levar o seu filho para as aventuras, para as experiências autênticas, ele leva também os amiguinhos dele. E aí com ele eu comecei a ter as minhas primeiras experiências assim, esportivas e autênticas. A primeira viagem de bicicleta que eu fiz, uma viagem de 150 quilômetros, em 2 dias, foi a viagem dessa foto aí que a gente estava saindo, dormi ali no caminhão mesmo, mas sou muito grato a essa pessoa que Deus colocou na minha vida. E aí, aos 14 anos de idade, eu arrumei o meu primeiro emprego, que era de entregador de revistas, jornais. Eu trabalhava numa bicicleta pesada, uma bicicleta de carga, com garupeira ali, adaptada ainda de madeira, e carregava todo o peso ali das cargas e tudo mais. E isso veio me dando um bom condicionamento físico, porque a gente mora aqui em Cambuí, uma cidade que é aos pés da Serra da Mantiqueira, então tem muita subida. E aí, a partir desse condicionamento, e com o dinheiro que eu ganhava nesse trabalho, eu comecei
comprei uma mountain bike, uma bicicleta que era toda, já tinha sido de 3 pessoas, então uma bicicleta surrada ali. E ali eu comecei a praticar o meu esporte, a me preparar. E aí eu soube que teria uma competição na minha cidade. E aí quando eu soube instintivamente, eu falei, nossa, preciso me preparar. Uma competição é algo que é muito importante. E eu me preparei muito para aquela prova. Eu saí do meu trabalho, pegava minha bicicleta e ia lá, ficava até escurecer com a prova de XCO. E aí eu literalmente decorei cada curva, cada pedra, cada raiz, os momentos de dificuldade. E aí, depois de muita preparação, consequentemente, eu venci aquela competição, minha primeira competição, e eu venci. E aí, desde aquele dia, desde aquele momento que eu subi no pódio, no primeiro lugar, que aí passou aquele filme na cabeça de tudo que eu tinha feito para estar ali, eu nunca mais tive dúvida de que era aquilo que eu queria para minha vida. Só que eu tinha 15 anos de idade. Com 15 anos, o que você sabe da vida? Só que hoje eu entendo que isso estava totalmente ligado ao meu propósito de vida. Né? E aí eu tomei a minha primeira decisão. Está mudando aqui. Opa. E aí eu conheci o esporte, me identifiquei muito com ele. E aí um dia depois dessa prova, eu fui conversar com meu amigo. E aí eu comentei com ele, falei, nossa, eu amei essa experiência de participar de uma competição. E eu estou vendo umas revistas, umas competições importantes e tal. E é isso que eu quero para minha vida e eu quero me tornar um atleta profissional. Eu quero me dedicar a minha vida a esse esporte. E aí ele virou para mim e riu da minha cara e falou, você está viajando como sempre. Você é um simples jornaleiro. Com essa bicicletinha remendada aí, você acha que você vai chegar aonde? As competições importantes são em grandes cidades, longe daqui. Você não tem nem dinheiro para isso. Esse é um esporte de gente rica. E realmente o esporte é muito caro e o que ele falou não era uma mentira, era uma realidade. Só que eu guardei aquilo para mim. Eu guardei aquilo para mim e falei, não, eu simplesmente respondi para ele, olha, eu vou tentar. Não, eu já tenho, eu vou tentar. Só que dentro de mim, aquilo ali me incomodou e deu aquela sensação de eu vou tentar e eu vou provar para você que eu vou conseguir. E corri atrás disso. Ali foi a primeira grande decisão da minha vida. Né? Depois disso, eu tive a sorte de conhecer um filme, que é o filme Poder Além da Vida, que é baseado em fatos reais. E esse filme, vamos passar o vídeo aí, ô Carlos, aquele primeiro? Dá, vou passar aqui agora. Deixa eu só organizar aqui que eu já passo. Esse filme mudou totalmente a minha vida. Vamos ver ele. Me diga se quer. Está ouvindo o som? Está saindo o som do filme? Sim. Então vamos lá. É apenas alguém que sobe naquelas argolas e apresenta uma coreografia bem ensaiada. Ou se quer ser alguém que usa a mente e o corpo de uma maneira que a maioria das pessoas nunca sonharia. E eu vou treinar você, cara, para ser um guerreiro de verdade. É isso aí. Esse filme foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu, com 15 anos, imagina um garoto de 15 anos ver uma cena dessa.
E ali eu me identifiquei, porque desde muito novo, quando eu vi algo relacionado a yoga, as questões mentais, aquilo já me atraía. Quando eu vi esse filme, eu tive certeza. Meu, é isso. Desde então, eu nunca deixei de buscar conhecimento em termos de questão de vontade, de yoga, e de trilhar esse caminho de não ser um atleta, um cara que simplesmente é bom em algo que ele repete 1000 vezes por dia, que é uma coreografia ou até no ciclismo, mas realmente em ser um guerreiro de verdade, né? Essa que é a filosofia do yoga, algo que eu encontrei alguns anos depois e que hoje faz parte da minha vida também. Vamos mudar aqui. Opa. E aí, esse não do meu amigo foi duro ali, mas me motivou. Hoje eu sou muito grato a ele. Eu tive um outro não muito difícil também do meu pai, que nunca entendeu o meu lado do esporte, o meu sonho de me tornar um atleta profissional. E aquilo foi muito difícil para mim na época. Eu tive que trilhar o meu caminho sozinho, né? E eu tive um grande sim também depois disso, que foi do meu avô. Meu avô foi a pessoa que eu mais admirei na minha vida. Meu avô era a pessoa que tinha aquela única coisa que Salomão, quando Deus falou para ele que ele poderia pedir uma exclusiva coisa, podia ser qualquer coisa, mas uma exclusiva coisa, Salomão pediu para ele sabedoria. E meu avô sempre foi uma pessoa muito sábia, por isso que eu admirei muito ele, né? E aí, quando eu comentei com ele do meu esporte, ele não entendia nada do que era bicicleta. Na minha idade, ele caminhava 6 quilômetros de pé descalço no chão, da roça até a cidade, e só calçava o único par de sapato que tinha para entrar na cidade e ir na missa. Mas, quando eu contei para ele do meu sonho, ele falou, filho, se é isso que você quer, vai lá e dá o seu melhor. E você vai conseguir, eu tenho certeza que você vai conseguir. E isso fez total diferença na minha vida. E ali eu segui, depois dessa conversa com ele, um ano depois eu estava com 18 anos, e é aquela fase de você, todo mundo está de qual faculdade vai fazer, o que, que vai ser da vida, o que, que vai fazer da vida profissionalmente. E ali eu tomei a minha decisão de me tornar um atleta profissional de mountain bike. Imagine o que é isso. Hoje isso é difícil. Imagine há 10 anos atrás isso, né? 10, 12 anos atrás. Então, foi uma decisão totalmente fora da curva. Eu não tinha patrocínio de marca de bicicleta, não tinha equipe. Eu era simplesmente um jornaleiro, como meu amigo disse, lá do interior. Mas tem uma frase do mestre De Rose, que é do nosso yoga, que ele diz que as pessoas que vencem nesse mundo são as que estão em constante busca das circunstâncias de que elas precisam. E quando não as encontram, elas criam-nas. Então, eu tive que criar as minhas circunstâncias. Montei um projetinho, contei com a amiga do amigo, com a ajuda de um amigo, montei um projetinho, coloquei a ideia no papel, quais provas eu participaria, qual o orçamento disso, e saí batendo de porta em porta em cada comércio. E aí eu consegui o orçamento que eu precisava, e aí então eu passei a me dedicar exclusivamente ao esporte, me dedicar profissionalmente. Então tinha 10 empresas que me patrocinavam com R$ 100 por mês, tinha mais alguns outros apoiadores, e assim eu segui. E aí trilhei aí uma carreira de 40 vitórias em corridas e 11 títulos a nível nacional. Era um bike, fui número 1 do ranking. Essa foto aí é do Pan-Americano na Argentina, que a gente participou também. Mas quando eu olho para trás e vejo tudo que eu construí no esporte, essa frase faz total sentido. Ela fala que as medalhas de ouro, na verdade, não são feitas de ouro. Elas são feitas de determinação, suor e uma liga difícil de encontrar, chamada coragem. Essa frase é de um boxeador, medalhista olímpico americano, Dan Gable, e ela é tudo, né? Determinação.
uma ação incansável na direção de um objetivo pré-determinado. Suor. Isso no meio esportivo é fácil de entender, né? Se trata de 10% de inspiração, de motivação e de 90% de transpiração. Que suar a camisa mesmo, né? A gente no meio da bike, depois como profissional, fazia semanas aí de 20 horas em cima da bike, 800 quilômetros. Então, é muita determinação mesmo, muito suor e coragem, né? Coragem para correr atrás do seu sonho, de pagar o preço das decisões, de ter uma vida regrada, uma vida disciplinada e de estar ali seguindo esse caminho que é totalmente fora da curva. E aí, mas Ilson, quanto tempo se leva para você se tornar bom em algo, né? Você se tornar um atleta vencedor ou você se tornar bom em tudo, né? Hoje acontece uma coisa que as pessoas brincam e chamam de síndrome do Rock Balboa. Elas vê aquele filme lá do Rock Balboa, vê uma ceninha lá de 2 minutos, ele se preparando e se tornando um grande vencedor, se tornando uma pessoa imbatível. E aí as pessoas começam a achar que vai um dia para a academia e já vai ter o corpo que ela quer. Ou que vai montar um dia em cima da bicicleta e já vai se tornar um super campeão. Ou que vai ler um livro, vai assistir uma aula e já vai se tornar um expert em qualquer assunto. Na verdade, não. Na verdade, os especialistas dizem, e eu aprendi isso com os livros, que tudo que você vai fazer para você se tornar bom e bem-sucedido é no mínimo 10 anos ou 10 mil horas. Então, leva-se muito tempo para você se tornar bom em algo e atingir a expertise aí, né? Vamos passar esse vídeo do Senna aí, Carlos. Vamos lá. Ayrton Senna é o maior ícone do nosso esporte, né? E essa performance dele, esse That day, I suddenly realized that I was no longer driving conscious, and I was in a different dimension for me. The circuit for me was a tunnel, which I was just going, and I realized I was well beyond my conscious understanding. Isso aí, enquanto nesse vídeo aí, esse momento icônico, ele ali naquela prova de Mônaco, e depois tem vários relatos dele. Ele diz que, de repente, ele estava a 300 km por hora no túnel e tudo parecia que estava acontecendo em câmera lenta. E, de repente, ele estava batendo todos os limites, mas ele se sentia absolutamente no controle da sensação. Isso é o que, quando uma pessoa atinge o ápice do que ela faz, né? Só que isso, o que as pessoas acabam esquecendo de ver, é que foi o resultado de quase 3 décadas de dedicação, né? Ele começou no kart lá com 4 anos. Quando ele chegou no kart lá, as pessoas do kart olharam para ele e falaram isso. Esse menino aí não tem futuro, não. Mas ele sempre foi muito disciplinado, teve muita determinação, suor e coragem. E o resultado, depois de quase 3 décadas de dedicação, é isso aí, né? Essa coisa linda de se ver, esse grande exemplo. Mas, para tudo isso, você tem que ter essa visão de longo prazo. Tem um exemplo bacana de um pianista também, que eu gosto de citar. Que ele, no final de uma apresentação, chegou um adolescente para ele e falou para ele, nossa, eu daria minha vida para tocar com a perfeição que o senhor tocou hoje aqui. E aí o pianista virou para aquele adolescente e falou, pois é, eu dei a minha vida, faz 40 anos que eu comecei, e são 40 anos de dedicação. Então, quando você faz algo com amor e você assume as responsabilidades e batalha duro, você, lá com o tempo, aquele menino jornaleiro que começou a andar de bicicleta lá, sonhando, e que meu amigo falou que eu não ia chegar em lugar nenhum,
Essa foto aqui é de 10 anos depois. Uma foto da prova noturna do Iron Bike, da prova de sexta-feira. E 10 anos depois estava eu ali, na categoria Elite, na segunda colocação. Esse foi o resultado do dia que eu tive as melhores sensações assim, em cima da bicicleta. Sensações igual a desse filme do Senna que acabou de passar aí. E eu sou ali de camiseta branca nesse pódio aí com atletas de 4 nacionalidades. Canadá, Colômbia, Suíça e nós brasileiros, né? Sendo vice-campeão daquela prova noturna. E aí essa foto resume muito o que é essa frase. Ela diz que fora da zona de conforto não está o desconforto, está uma vida extraordinária. Quando você realmente busca os seus sonhos ali, sai da sua zona de conforto, batalha duro, você está realmente na direção de viver uma vida extraordinária. Só que, ao longo desse processo, as adversidades são muitas, né? E aí, os últimos 3 anos meus ali no esporte foram muito difíceis. Que eu cheguei a correr para a equipe, como o Carlos comentou, muita gente conhece. Tive o Bolsa Atleta por 3 anos. Tive patrocinadores, fui profissional do esporte mesmo. Mas quando eu subi para a categoria Elite, eu fiquei sem patrocínio. Aí a minha filha nasceu, trouxe uma série de responsabilidades e foram anos muito difíceis. Eu fui ficando endividado financeiramente para me manter no esporte, tive que arrumar um trabalho, conciliar com os treinos. E aí nisso me despertou o interesse, eu sempre gostei de estudar e ler livros, e comecei a estudar a biografia das pessoas que fizeram diferença nesse mundo. E aí, num desses estudos, num desses livros, eu me deparei com essa frase aqui do saudoso Abraham Lincoln, né? Ela fala, saiba que o campo da derrota não está povoado de fracassados, e sim de homens que tombaram antes de vencer. Todas as pessoas que fizeram diferença nesse mundo aqui, elas passaram pelas maiores dificuldades e elas tombaram antes de vencer. Os exemplos são muitos, o Ayrton Senna eu gosto de citar muito, né? Ele teve um período que ele passou lá na Europa 2 anos comendo pão com ovo lá. E chegou uma hora que ele não tinha mais equipe, ele teve que voltar para o Brasil, teve que ir trabalhar com o pai dele, longe das pistas, ficou praticamente em depressão por não estar podendo fazer o que ele mais amava. Né? E depois veio aquele resultado que todo mundo conhece. O Mir Klink, que é um outro brasileiro que está no mesmo patamar de Ayrton Senna, aí, na minha opinião, também. Quando ele chegou na fábrica de barcos, falando que ele queria atravessar o Oceano Atlântico no barquinho a remo de 6 metros, o pessoal falou para ele, ó menino, vai embora daqui, que é um lugar de gente séria. E aí, muitos anos depois, ele conseguiu realizar isso. E realizou que muitas pessoas literalmente morreram tentando. Um grande ícone aí. E o máximo dele é Jesus Cristo. Né? Só que o que as pessoas também não olham e sequer está na Bíblia é por onde Jesus andou dos seus 12 aos 28 anos de idade. Se já refletiram sobre isso, se já se questionaram sobre isso. Na minha opinião, ele estava se preparando arduamente para a sua missão ali, sem sombra de dúvida. E aí, meus amigos, no dia 1º de julho de 2016, saí de casa para treinar, algo que eu fazia há 12 anos na minha vida, que fazia parte da minha rotina diária. Um dia que normalmente eu não treinava, mas devido ao trabalho que eu vinha conciliando com o esporte, eu fui treinar numa sexta-feira, porque eu tinha perdido um dia de treino, e aí, sempre com aquela disciplina, com aquela autocobrança ali, foi, ó, perdi o treino de terça, aí era uma sexta-feira, vou dar tempo, vou repor aquele treino de terça que eu perdi. O Campeonato Brasileiro estava próximo e eu queria chegar naquela prova que era a principal do ano na melhor condição. Né? Então, vou passar o vídeo. Vou passar aqui. Passa aquele vídeo. Tá.
Esse é o local que eu caí. A 500 metros aí antes de atingir o topo de uma montanha de 1.500 metros de altitude. Aí nesse lugar que está uma cerca de madeira aí, essa cerca ela não existia. E no dia do acidente, 2 dias antes, eles tinham construído uma cerca de arame. Só que só os 4 fios de arame. Não era uma porteira com madeira visível. E aí, quando eu virei naquele topo ali, antes de pegar essa descidinha e chegar na porteira ali, eu olhei aquela poça de lama e eu tracei na minha cabeça. Não, vou pular, vou saltar aquela lama para eu não perder o embalo e já entrar na subida, que é uma subida duríssima, técnica, com pedras e vários degraus assim para subir, e entrar ali sem perder embalo e tentar zerar aquela subida, já que eu estava ali a 500 metros do topo da montanha. E aí, como eu não via essa cerca, era um dia de o céu, não tinha nenhuma nuvem no, não tinha nenhuma nuvem no céu e aquela cerca ali estava praticamente impossível de se ver, né? E aquela lama também acabou roubando um pouco da minha atenção. E aí foi que eu bati nessa cerca, sem estar esperando a pancada, né? Que o corpo morre ali no ar. De repente, eu andando normal, de repente, foi como se o chão tivesse sido arrancado de mim. E aí eu sofri um efeito de chicote, voei por cima de cabeça, a bicicleta ficou para trás assim, e caí lá no chão. O meu corpo foi se virando assim pro próprio embalo do movimento. E aí, de repente, eu me situei, né? Nossa, caí. Que queda que foi essa, né? E aí, de repente, eu vi as minhas duas pernas assim, a 45 graus no segundo fio de arame. E aí, não, vou mexer as pernas, né? Vou me levantar. De repente, a perna não respondeu. Aí foi, nossa, vou tentar com os braços. Tentei novamente, pior ainda, também não respondeu. Ali caiu a minha ficha. Né? Ali caiu a minha ficha, eu já acompanhava a história da Laís Souza, aquela ginasta que acidentou, ficou tetraplégica. Falei, meu Deus. E pior que eu estava sozinho naquele lugar, estava sem celular, mas o celular também não adiantaria, que não tinha movimento de braço, de mão. E ali foi o momento. Eu me deparei literalmente com a morte. Né? E sozinho num lugar desse, ninguém sabia para onde eu tinha ido. E eu saí de casa com uma rota na cabeça, só que 3 quilômetros antes desse lugar, numa encruzilhada que era para eu ter virado à direita, em cima da encruzilhada eu senti algo assim, falei, meu, vou para a esquerda, e fui sem pensar uma segunda vez. Então esse é um lugar que não era nem para eu ter passado naquele dia, não era nem para eu estar treinando naquele dia, não era nem para eu ter passado nesse lugar, porque a rota quando eu saí de casa, que eu tinha na cabeça era outra. Mas nessa encruzilhada eu peguei e virei para a esquerda. Até coloquei no slide. Será que isso é um destino ou uma decisão? Isso é uma incógnita aí que vai ficar. Mas ali naquela situação, ninguém sabia onde eu estava. Eu tive que me preparar mentalmente para ficar, no mínimo, ali 24 horas. E eu só pedi uma coisa para Deus. Falei, meu Deus, lembrei da minha filha, que tinha 2 anos e meio naquela época, e lembrei que eu tinha falado para ela, filho, o papai vai só ali treinar e já já o pai volta. E aí, aquilo ali, eu pensei, meu Deus, eu não posso morrer aqui nesse lugar. Morrer aqui, deixar minha filha para trás aí nesse lugar. E aí eu só pedi uma coisa para ele, pai. Só me leva vivo embora, de volta para minha casa. Não importa se eu vou passar o resto da vida numa cadeira de roda, numa cama, nada disso importa. Mas eu só quero pelo menos poder olhar para minha filha novamente, poder ver ela crescendo, ainda que seja de uma cama. Mas é só isso que eu te peço. E aí,
eu comecei a colocar, depois disso, dessa oração, eu comecei a colocar em prática as técnicas de meditação. Eu aprendi com yoga e que se trata de você pode se concentrar numa imagem ou usar um som contínuo. E a água que tinha causado aquela lama ali que roubou a minha atenção, era a água que estava fazendo um barulho, era uma mina ali do lado, e aquele barulhinho contínuo da mina de água, da água. Então eu comecei a pousar a minha consciência naquele barulho contínuo da água. E assim eu fui meditando, fui deixando de pensar. Meditação é isso. Você focar a sua consciência, a sua atenção, sua concentração num som contínuo, para que ele vá saturando a sua mente e você deixe de pensar. Porque caído ali no chão, tetraplégico, sozinho, sabendo que ninguém sabia onde eu estava e tudo que poderia acontecer, é natural e vinha várias coisas na minha mente ali. Nossa, e se alguém não me achar, eu vou morrer aqui, e minha filha, e tudo isso. Mas, naquele momento eu pensava, não, eu não posso ficar pensando nessas coisas. A forma de me tranquilizar era a meditação. Eu focava ali no som da água, ia meditando, e aí fui me mantendo calmo ali. Até que 40 minutos depois, eu escutei o som da minha vida, o som do meu nascimento. Era o barulho de uma moto vindo na minha direção. E ali eu já comecei a agradecer desde o momento que eu escutei o barulho daquela moto ali. Só que 500 metros antes de chegar em mim, a moto parou. E aí eu falei, meu Deus, como assim? E aí passou um pouquinho, a moto voltou a andar na minha direção. E um menino de 16 anos chegou até mim, o Igor. E aí depois, muito tempo depois, ele relatou que aquela parada que ele deu, ele estava virando a moto para voltar embora para casa dele. Isso antes de chegar em mim. Mas ele falou que parece que algo falou para ele. Não, vai um pouco mais para frente. E ele seguiu. E aí, por isso que eu estou aqui hoje. Eu falo que o milagre começou ali. Porque se aquele menino não continua e não me encontra ali, hoje eu não estaria aqui conversando com vocês, sem sombra de dúvida. A gente teve um resgate muito complexo, né? Ele chegou, o menino chegou, estou falando, nossa, o que você está fazendo aí? Eu falei, ó, eu caí de bicicleta aqui, eu não estou sentindo meu corpo, você não pode colocar a mão em mim. E ele perguntou várias vezes, nossa, você está falando sério? Imagina, você encontra uma pessoa caída numa cerca, pendurada lá no meio do nada, com roupa de bicicleta ainda, bicicleta para um lado, pessoa para o outro. Ele demorou a acreditar, ficou muito assustado. Aí eu pedi para ele só acionar o SAMU e não colocar a mão em mim, porque eu não estava sentindo meu corpo e não conseguia me movimentar. E aí foi isso que ele fez e uma hora depois do acidente chegaria a van do SAMU, não chegou até onde eu estava. A subida era tão dura, era 30% de inclinação, a estrada ela ia terminando. E aí essa última trilhinha aí da imagem, aí depois da cerca para frente já nem estrada tem mais e nem trilha direito tem mais. É um lugar muito remoto, um buraco mesmo, e muito técnico. Então a van não chegou até lá. E aí tiveram que subir com a maca na garupa de uma moto, chegou lá, me colocou na maca, aí 6 homens desceram carregando a minha maca ali com todo cuidado. E aí, resgate complexo. Mas aí, 3 horas depois, eu chegaria no hospital, né? Logo nos primeiros exames, os exames só vieram a comprovar o que eu já sabia, né? Tinha lesionado ali a C4 e a C5, as duas vértebras bem no meio do pescoço. Essa é uma das imagens, né? Quebrei no mínimo em 8 pedaços aí, cada vértebra. Então elas saíram do alinhamento e aí é onde lesiona a medula, que é o fiozinho de neurônio que vai aqui
meio da parte óssea e leva toda a informação do nosso cérebro para tudo do nosso corpo. E aí os médicos disseram, falaram, olha, ele tem que ser transferido, porque o hospital aqui da minha cidade nem UTI tem que ser transferido e acionado UTI móvel. Aí cheguei na UTI lá em Pouso Alegre, eram 7 horas da noite, 7 horas depois do acidente. E aí, chegando lá, o médico virou para quem estava comigo e falou, ó, ele precisa da UTI, o caso dele é gravíssimo, só que não tem vaga na UTI. A gente vai tentar transferir ele para outra cidade. Mas pode ser que ele nem chegue vivo em outra cidade. E virou as costas e saiu andando. Só que aí, 10 minutos depois, o mesmo médico voltou e falou, ó, esse cara realmente não é a hora dele, não. Acabou de falecer um senhor lá na UTI e a gente está preparando lá e vai subir ele, porque ele é o mais grave aqui da fila de espera. E aí, então eu subi por ali, eu ficaria 7 dias aí em coma induzido, quase, né? Porque, na verdade, levaram-se 3 dias para eles conseguirem me sentar. Teve um momento que o médico falou, não tem lógica, esse cara está com o dobro da dose do Propofol, que é o medicamento que até inclusive matou o Michael Jackson, e eu não desligava. Estava mastigando os tubos lá e mexendo com a cabeça, e eu não desligava. E muito disso hoje eu sei que duas coisas fizeram total diferença. A primeira é o meu condicionamento físico. O condicionamento que eu construí ao longo dos 12 anos de treinamento no ciclismo, no mountain bike, com o yoga, fizeram total diferença na minha recuperação. E a segunda coisa é a vontade de viver. Né? Apesar de estar ali sedado, em coma induzido, a minha vontade de viver e de recuperar era muito grande. Então, por isso que dei trabalho ali para eles nesse sentido. E aí eu fui operado só no 7º dia, porque os pinos, o material que usaram na minha cirurgia estava em falta, tiveram que encomendar. E os médicos ficaram também esperando para que desinchasse a parte dos edemas, ali da lesão óssea, porque às vezes nesse tipo de lesão, o inchaço ali comprime a medula e aí a pessoa perde os movimentos. Mas quando aí desincha, aí os movimentos podem voltar se você realmente não lesionou a medula. Só que 7 dias depois, nada tinha acontecido e aí o médico virou para minha mãe e falou, ó, vou operar ele só para ele não ficar com o pescoço mole. Porque voltar a andar, ele nunca mais vai mesmo. E aí a minha mãe, sempre muito guerreira, já tinha passado muita dificuldade de saúde com a minha irmã, que nasceu com hidrocefalia. E aí ela deu uma resposta para aquele médico que foi perfeita. Ela só falou para ele, doutor, faz a parte do senhor, que Deus vai estar fazendo a parte dele. Virou as costas para ele e saiu andando. Aquele médico cético que disse isso para ela. E aí saiu andando com a certeza de que o futuro a Deus pertence. Né? Mais nada. E aí quando eu acordei na UTI, acordei e falei, nossa, eu estou vivo, isso é tudo. Obrigado, meu Deus, por estar vivo e obrigado por essa segunda chance. E aí ali eu lembrei da história desse cara da foto aqui, que é o Nick Vujic, um australiano, ele tem os 2 braços e as 2 pernas. E hoje é um palestrante mundial, né? Tem um livro chamado Uma Vida Sem Limites. E aí eu lembrei da história dele. E ele, quando tinha 8 anos, ele tentou se suicidar. Porque ele ia na escola e sofria muito bullying. Ele ia na escola normal, sofria muito bullying e ele não aguentava mais aqui. E aí ele decidiu se matar. Encheu a banheira da casa dele, pulou lá dentro e falou, agora eu vou ficar aqui até me afogar. E aí, quando ele estava quase morrendo mesmo, ele fala que Deus falou com ele, falou, Nick, você não nasceu assim à toa, não faça isso. Você não nasceu assim, irmão. Você nasceu assim porque eu tenho um propósito para a sua vida. E ali, meus amigos, eu ali na UTI, quando eu acordei, lembrando dessa história, então, se eu estou vivo, porque Deus tem um propósito para mim. E eu vou lutar arduamente
para realizar esse propósito. E ali foi uma grande virada de chave, assim, porque ali morria o Wilson individual, a individualidade, o Wilson atleta, e nascia o Wilson, que era uma pessoa que eu comecei a me sentir absolutamente grato e absolutamente uma pessoa abençoada por Deus ter me escolhido e por ter um propósito tão grande na minha vida. E aí, muito tempo depois, eu fui entender o que fala nessa frase aqui, né, que a gratidão é a oração dos nomes. Eu nunca pedi para voltar a andar. Eu nunca pedi, depois desse dia, desse fato, eu só agradeci. E hoje eu entendo que isso foi um dos grandes pilares da minha recuperação. Nunca pedi, só agradeci. Só ter essa gratidão real dentro do peito. E eu tinha tudo para perder todas as motivações, né? Momentos ali de UTI, sozinho, 22 horas por dia, respirando quadrilha de aparelhos. E muitas vezes, a hora que eles iam trocar o aparelho ali, tirava aquele tubo do meu pescoço, aqueles 2, 3 segundos ali, que eu via que se eles não colocassem aquele tubo de volta, eu ia morrer, não vinha ar. E às vezes eu pensava, nossa, será que eu vou depender dessa máquina aqui para estar vivo o resto da minha vida, para ficar vegetando nessa cama? E ali, então, eu entendia pela dor a dádiva que é você respirar, se parar para refletir sobre isso, sobre o milagre e a dádiva que é você acordar cedo e respirar, sobre enxergar tudo. Nosso corpo é uma máquina perfeita, complexa, mas ao mesmo tempo é uma máquina sensível. E tem essa frase aqui do Albert Einstein que resume muito o que eu sinto hoje em relação à vida. Há duas formas de viver. Uma é acreditando que não existem milagres. E a outra é acreditando que tudo é um milagre. E hoje eu fico com essa segunda opção aqui, porque está vivo, está respirando, está saudável, é o maior milagre que existe e é tudo. Se tem uma coisa que eu espero que vocês não tenham que passar algo como eu passei para saber, é que se você tem saúde, você tem tudo. Quando a saúde falta, quando você passa por algo como eu passei, como muitas pessoas passam, realmente você vai ver que a saúde é absolutamente tudo. E aí, ao longo desse tempo, eu ali como induzido e os médicos explicando da minha família o que tinha acontecido, qual que era o tipo de lesão, que eu jamais recuperaria, que aquele ex-atleta ali, que aquele ex-super-humano estava condenado literalmente a passar o resto de uma vida numa cama, né? Esse era o maior não que a vida estava me dando até então. Eu tive muitos nãos na minha vida, tive muitas derrotas, muitas adversidades, mas ali era a vida me dando o maior não de todos, né? E aí o meu pai sempre foi aquele pai durão, aquele pai ausente, que nunca me incentivou no esporte, nunca me deu uma palavra de incentivo. Sempre, literalmente, virou as costas para o meu sonho. Mas ali naquele momento, quando a vida me deu esse maior não de todos, eu entendi por que o meu pai tinha sido assim. E ali eu entendi que eu tive o melhor pai do mundo. Quando ele virou as costas para mim, ele estava ensinando algo importantíssimo. Isso. Se você quer alguma coisa na sua vida, vai lá e construa você mesmo. Vai lá e construa você mesmo, porque eu não vou te dar nada de bom beijado. E a vida é assim, né? A vida, ninguém dá nada para a gente de bom beijado. Então, isso foi o maior treinamento que meu pai poderia ter me dado, que a vida poderia ter me dado. Porque aí, quando eu tive essas notícias, essa notícia da medicina, eu simplesmente pensei, essa é a opinião deles. Mas o resultado final, quem vai construir sou eu, através das minhas atitudes e, é claro, através do propósito que Deus tem para minha vida. Eu vou trabalhar para isso. Eu não nasci nessa cama, eu vou trabalhar para sair dela. E foi assim que eu fiz, né? Por isso que hoje eu sou muito grato ao meu pai,
por ter sido como ele foi comigo. E aí, tive que ativar o meu modo atleta ali na marra, né? Porque a UTI é um lugar monótono demais. Você olhava para o lado ali e falava, o que eu vou fazer nesse lugar? A cabeça sempre foi muito ativa e você está ali entubado, respirando barulho de aparelho. E aí o modo atleta teve que ser ativado. E aí eu comecei a fazer os treinos mentais, algo que eu aprendi com o yoga, aprendi com os livros, com a PNL. E aí eu falei, nossa, eu preciso treinar, é a mentalidade de atleta, né? Eu preciso treinar para sair dessa cama, mas como que eu vou treinar? Não tem nenhum movimento. Aí foi quando eu comecei a treinar mentalmente. Então, ao longo daquele tempo, todo aquele tempo que eu fiquei na UTI ali, muitas vezes sem dormir, com muita insônia, aí eu comecei a treinar. Então, eu fechava os olhos e imaginava que eu estava fazendo treino de musculação, eu fechava os olhos e imaginava que eu estava andando, que eu estava pedalando, que eu estava fazendo os treinos do yoga, os alongamentos do yoga. E ali eu montei o meu cronograma de treinamento mental. Porque eu já sabia que cada dia você tem 6 mil neurônios que nascem no seu corpo. 6 mil novos neurônios e 6 mil novas possibilidades a cada dia. Só que você tem que dar uma tarefa para eles e coordenar eles. E era isso que eu estava fazendo quando eu estava ali treinando dentro da UTI. Porque eu sempre fui o tipo de pessoa também que eu não consigo ficar parado e que eu me sinto incomodado se eu vejo que eu tô de boa, não vou fazer nada. Isso eu não sei o que é isso. Na minha vida nunca foi assim. E aí eu ficava lá, treinando, imaginando movimento, e porque eu sabia que essa era a única ferramenta que eu tinha ali e era uma das formas de sair daquela situação. Outra coisa que eu fiz também foi pedir para que eles trouxessem o livro que eu estava lendo antes do incidente. E aí as enfermeiras tinham que colocar 2 travesseiros no meu peito, equilibrar o livro ali. Eu li as 2 páginas, aí eu olhava para elas, fazia assim, cara, a cabeça para elas mudarem a página do livro para mim. Não tinha nenhum movimento de braço. Elas não gostaram muito disso, não. Apesar de já com tudo que elas têm que fazer, ainda ficar mudando a página de livro para o paciente. Queria ler na UTI. Isso eu acho que foi algo inédito para muitas vezes, mas assim eu segui. E o livro que eu estava lendo, coincidentemente, é um livro que chama O que Steve Jobs Faria. E o Steve Jobs é o cara que, no seu leito de morte, ele deu um depoimento muito emocionante. E ele disse que, nesse depoimento, que a cama mais cara do mundo é a cama do hospital. Que é uma cama que, dependendo da situação, o dinheiro no mundo vai tirar dela. Assim como não tirou ele, que é um dos homens mais ricos do mundo, dono da Apple, e que não saiu daquela cama. Né? Então, isso é uma reflexão que vale a pena a gente lembrar. E ali nessa cama mais cara do mundo, foram 22 dias no total, 22 dias muito difíceis, mas com 2 grandes prazeres também. O primeiro foi quando eu pude tomar um golinho de água. Antes disso, eu implorava para as enfermeiras que eu queria tomar água e não podia por causa da traqueostomia. E aí elas só molhavam a gaze assim, num copo de água e passava no meu lado. E eu sonhava e eu alucinava também de vontade de comer. Também por isso que eu gostava e também não podia, estava sendo alimentado por sonda, 20 dias assim. E aí quando eu fui fazer o teste para voltar a comer, eles pegaram uma colherinha assim com um mingau de maisena, um corante azul e colocaram na minha boca. Quando eu fiz esse ato de mastigar, aquilo ali foi o maior prazer da minha vida. Voltar a comer 20 dias depois. Então, coisas simples que a gente faz no nosso cotidiano aí automaticamente e acaba tendo consciência do tão importante que é. Depois disso foram 22, mais 23 dias no setor da neurologia, aí já com acompanhantes, com os familiares, e às vezes os acompanhantes conversavam comigo e eu não respondia. Aí depois falavam, o que você estava fazendo?
Eu não estava fazendo um treino abdominal aqui. Eles olhavam pra mim, como assim treino abdominal? Tá na cama sem mexer nada. Só que eu estava treinando mentalmente, os treinos seguiam. E aí, 35 dias depois, veio o resultado. Foi quando eu mexi meu pé esquerdo pela primeira vez. Aquilo ali foi uma injeção de ânimo gigantesca, né? Pela a realização, a materialização de tudo que eu acreditava. E aí eu pensei, não, se eu estou mexendo o pé esquerdo, daqui a pouco eu estou mexendo direito, daqui a pouco eu estou mexendo as pernas. E a recuperação está acontecendo. Os movimentos ainda não estão saindo, mas os treinos estão dando resultado. Aí nesse momento de neurologia também, eu acabei usando uma grande ferramenta a meu favor, que é a empatia. Eu sempre falo que hospitais, asilos, presídios deveriam ser matéria de escola. Você visitar uns lugares desses, você realmente vai ver o que é problema na vida, o que é dificuldade. Né? Eu lembro que eu comecei a tirar o foco da minha situação e de reparar no que estava acontecendo ao meu redor. Tirar o olho do meu umbigo ali, o que me tornaria um idiota, e olhar ao meu redor. E aí uma cena que ficou muito marcante para mim foi uma menina de 20 anos, que ela entrou no quarto num dia, tinha um cabelo longo assim, tinha um câncer na cabeça e tinha caído o cabelo. E aí, um dia depois, os aparelhos começaram a pitar e toda a equipe correu lá atrás dela e ela não aguentou e se foi. Então, ali eu refleti sobre o que é a nossa vida, né? Nossa vida é um sopro. Nossa vida, ainda que a gente dure 100 anos, perante um tamanho e a infinidade que é o universo, é uma faísca, né? Então, quando chegou a missão, você vê que realmente chegou a hora, a pessoa vai embora. E aí, reparando em tudo isso, de repente eu olhei para mim e falei, meu, não tem nada. Eu só estou tetraplégico nessa cama aqui, mas já já eu vou embora para casa, eu vou treinar e eu vou recuperar. E aquela menina ali, o que vai ser do pai dela, que ontem estava aqui com toda a esperança e hoje não tem mais o filho ali. Então, é isso. Ao longo desses dias da neurologia também eu queria sair do hospital sem estar dependendo de aparelhos para respirar. E aí eu pedia para os meus acompanhantes diminuírem o oxigênio. Então o médico ia lá, deixava no 2, quando ele virava as costas, eu falava para quem estava comigo, ó, baixa para 1,5 lá. Porque eu queria forçar os meus pulmões a trabalhar assim. Eu não queria depender da home care que já estava instalada em minha casa. Queria treinar de todas as formas e queria treinar o meu pulmão. Então eu pedi para eles clandestinamente diminuírem o oxigênio, para eu forçar a musculatura ali, e isso deu resultado. Eu cheguei em casa sem precisar desses da home care aí. E aí, algo que ficou muito marcante quando eu tive alta, assim, fui saindo daquele hospital imenso, aquele corredor imenso. Quando se abriu ali a última porta, assim, eu ainda a 10 metros da rua, para entrar na ambulância. Quando eu senti o cheiro da rua, assim, o cheiro do asfalto lá fora, parecia que eu estava voltando à vida, literalmente. E aí, depois de 2 horas, eu ia chegar em casa e essa foto resume tudo, né? Essa é a realização da promessa de Deus na minha vida. Aquela única coisa que eu tinha pedido para Deus quando estava lá caído no chão. 40 minutos sozinho, que era poder voltar para casa e olhar para minha filha novamente. E é impressionante como que um serzinho daquele tamanho pode dar tanta força para a gente. Realmente o amor é a maior arma que Deus nos deu. Né? Imagina o que foi para ela, né? De repente, o pai, um super atleta, sai de casa para treinar. De repente, ali, 45 dias depois, voltando para casa. 22 quilos mais magro, eu perdi um terço do meu peso. Né? Pesava 65 quilos no acidente. E voltei para casa com 42, 43 quilos. Perdi um terço do meu peso
teste de grupo de massa muscular. Eu ali pálido, com a cicatriz no pescoço da cirurgia. Só que ali eu estava em casa, ali eu estava tendo tudo e a única coisa que eu tinha pedido para Deus. Minha filha sempre foi uma bênção muito grande, sempre levou tudo com muito entusiasmo, com muita alegria, sempre foi a minha maior fonte de motivação. Aí chegando em casa, pedi para eles começar a pesquisar na internet sobre o meu caso e na internet foram zero possibilidades, né? Eu não achei nenhum caso, nenhuma notícia boa, só notícia ruim. Até que então um dia um amigo veio me visitar e contou que um amigo dele tinha levado um tiro durante um assalto e que tinha voltado a andar em 7 meses. E aí eu usei algo que eu aprendi com o esporte de alto rendimento. Essa foto aí é da gente está no Brasil Ride, na Chapada Diamantina. E o que eu aprendi com o esporte de alto rendimento é que você tem que acreditar no melhor das possibilidades. No Brasil Ride da vida aí vai ter momentos que você vai ter um copo de água e vai faltar 20, 30 quilômetros para você terminar a prova. Então você tem que acreditar que aquele copo de água ali é o suficiente, porque é a única coisa que você tem. Então, quando esse cara falou, um amigo meu me recuperou, ali eu tracei a minha meta. Então, se ele andou em 7 meses, eu vou andar em 6 meses. E eu vou trabalhar para isso. E ali eu tracei a minha meta e desde então eu perseguia. E aí eu dedicava muito além do necessário. As fisioterapeutas às vezes tinham que falar, tira o pé, você está muito magro. Eu estava só o couro e osso lá na cama. Tem fotos aí que mostram isso, vídeos. E aí eu não, quero treinar, quero fazer 2 horas de fisioterapia por dia, 1 hora de manhã, 1 hora da tarde. E eu preciso treinar para sair dessa cama. E muitas vezes eu até passava do limite. Mas essa frase aqui resume muito o que é isso. Então, sabendo que era impossível, foi lá e fez. Para um paradigma ser quebrado na vida, como tudo, sempre tem que ter os loucos que ignoram, né, as possibilidades e as barreiras e os limites e vão lá e fazem. Ignoram tudo, seguem sua intuição, seu sonho, vão lá e fazem. E depois que eles fazem, aí se torna normal, se torna cotidiano. Mas para quebrar os paradigmas, você tem que realmente, em muitos casos, acreditar assim em você. E aí ali eu tracei as minhas metas e sempre focado. O poder do foco é muito grande. Essa frase aqui do Henry Ford fala que obstáculos e adversidades são coisas que você só vê quando tira os olhos do seu objetivo. E eu sempre tive tão focado na recuperação, construir minha rotina de atleta ali, e treinei muito. Depois das sessões de fisioterapia, assim, ficava esgotado, porque o esforço mental era muito grande. Estava ali dando a força da vida para tentar mexer no dedo e o dedo não mexia. O fisioterapeuta ajudando, eu ficava esgotado, literalmente, depois das sessões. Mas o foco no objetivo era tão grande que eu não me via na situação. Teve amigos que iam me visitar ali, conversavam comigo e tal, tentavam me motivar, mas depois de muito tempo eles me falaram que eles saíram de casa e saíram chorando de me ver naquela situação, né? De repente sempre me conheci como atleta, sempre bem fisicamente, ganhando corrida, fazendo grandes resultados, de repente um cara que é só o couro e o osso lá na cama. Então, isso era muito chocante. Muitos amigos saíram de casa chorando depois de me visitar. Né? Mas aí acontece algo mágico, esse poder do foco. Eu estava olhando sempre lá na frente. Minha meta, não, vou voltar a andar, vou voltar a pedalar. E eu não me via naquela situação que eu estava. Hoje, quando eu olho para trás e vejo as fotos, eu assusto. Eu falo, nossa, como que eu estava magro, como que eu estava mal, eu estava pálido, fraco, desmaiava diariamente na época, só que isso vem de Deus também, né? Essa questão, a oração de todo mundo, a energia positiva de todo mundo ali torcendo, acompanhando pela internet.
mandando energia positiva, me colocando em suas orações. Isso foi realmente, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo a mão de Deus e a força dessa energia, todo mundo me carregando mesmo, realmente ali com a mão invisível, por todos aqueles momentos difíceis, que eram muitos, né? E muito claro isso, né? Que sozinho, sem dúvida, eu não conseguiria. Aí com 3 meses, tudo indo bem, a recuperação acontecendo, de repente no exame de rotina, quando o médico olhou o resultado do raio-x, ele quase caiu da cadeira. Ele falou, o que aconteceu aqui? A placa que eles tinham colocado no meu pescoço tinha saído. O que a gente chama de coluna Wi-Fi, não sei se já ouviu falar. O médico falou, faz 40 anos que eu sou médico e eu nunca vi nada parecido. Eu não sei como que você está se mexendo, eu não sei nem como que você está vivo. Eu só sei que eu preciso te operar urgente. Coloca o colete cervical, não tira e a gente vai te operar amanhã. No primeiro horário, porque você está correndo risco de vida. E nisso eu estava começando a ficar em pé em casa antes disso. Então tem essa frase aqui que fala que isso é algo muito forte no ciclismo. Né? Que a dor é um sentimento que a gente aprende a conviver e a ignorar. Eu estava ali focado, treinando, e meu pescoço começou de repente a doer demais. Só que, deve estar doendo porque eu quebrei o pescoço, deve ser normal. Então estava convivendo e ignorando aquela dor. Isso no ciclismo, nos esportes, é muito lindo, traz grandes resultados, traz quebra de paradigmas, mas no meu caso ali, quase que foi fatal, porque eu estava realmente correndo risco de vida ali. E aí, quando chegou essa informação, foi algo muito duro, né? Foi uma bela de uma tirada de tapete da vida ali novamente. Né? Você em casa, e você tem que voltar para o hospital, ser operado, abrir o seu pescoço de novo, UTI, ficar sei lá quantos dias no hospital. Então, isso foi muito duro. Mas aí, uma hora depois, entrava um ministro em casa, ia lá levar a palavra e levar a comunhão toda semana para mim. Ele abriu a Bíblia e leu aquela passagem que Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos ficam com medo, porque por causa da tempestade e de ver Jesus andando sobre as águas. E aí Jesus vira para eles e fala, coragem, não tenhais medo, sou eu, estou aqui. Aquilo era a única coisa que eu precisava escutar naquele momento. E aquilo me acalmou e eu fui para o hospital, para o internamento. E eu lembro que era 10h30 esse ano no centro cirúrgico. Mandei para o relógio antes de ser anestesiado. Daí eu só repeti para mim mesmo essa frase. Coragem, não tenha medo, eu estou aqui. Daí eles vieram com aquele gás e me sedaram. Depois disso eu acordaria só 20 horas depois na UTI. Foram 13 horas de cirurgia e esse é o meu pescoço atual, esse é o meu pescoço por dentro. Hoje. São 14 pinos, 2 hastes, um case, placa ali por frente. E agora, segundo o meu médico, o pescoço eu não quero mais. Aí, quando ele falou isso, vai tá bom, doutor, só isso que eu preciso saber para voltar a fazer o que eu amo, que é andar de bicicleta. Aí voltei para casa, eles deram as coordenadas. Os 60 primeiros dias ali, o médico falou, você vai fazer o mínimo de fisioterapia, só alongamento, vai ficar calmo para a gente dar tempo para acontecer a calcificação aí. Não aconteceu o que aconteceu já antes. Só que isso é a pior coisa que você pode fazer com o atleta, né? Proibir ele de treinar. Se o cara é um ciclista e fica sem bicicleta, ele vai correr. Se o cara vai correr e não tem tênis, ele corre descalço, ele vai nadar. O atleta autêntico ali mesmo, ele dá um jeito de se movimentar. Quem for picado por essa questão aí, ele vai se dar um jeito de se movimentar. E eu, no meu caso, eu tinha que ficar tranquilo ali por 60 dias. A cirurgia foi muito longa, eu perdi muito sangue.
o processo ali pós-cirúrgico foi muito duro. E só que nisso eu tive uma ideia de voltar a trabalhar mentalmente e de usar as questões mentais ao meu favor. Foi aí que eu pedi para que imprimissem a minha foto preferida, assim, da época da bike, época de equipe e tudo, e pedi para colocar aquela foto em frente à minha cama e escrevessem nela, estou curado. Isso é uma questão que eu aprendi com o PNL, com as questões mentais, e aí ali eu ficava olhando para aquela foto e repetindo para mim mesmo, 30, 40 vezes por dia, estou curado. E o que eu estava fazendo nisso hoje é cientificamente comprovado. A nossa cabeça é 10% dela é o nosso consciente e 90% é subconsciente. E aí, através desses 10, você pode dar as coordenadas para os outros 90, que são o subconsciente. E neles ali estão tudo que nos aconteceu desde quando a gente nasceu e até coisas que aconteceram com os nossos ancestrais. É a nossa memória ali de tudo que aconteceu nessa vida. Então, fazendo isso, eu estava mandando a informação para colocar os meus 90% subconsciente a meu favor. Colocar eles para buscar soluções, buscar qualquer tipo de coisa que me fizesse a voltar a andar, me colocasse e me curasse. Então, eu fiz isso e 60 dias depois eu estava melhor do que antes da segunda cirurgia. Eu tinha continuado evoluindo, mesmo fazendo pouquíssima fisioterapia. E aí essa frase aqui, do Mahatma Gandhi, ilustra bem isso. O que pensais, façais assim. Você é o que você pensa. E aí, meus amigos, mesmo em uma cama, eu nunca deixei de me preparar e de sonhar. Foram 7 meses ali no total, cama hospitalar, cadeira de roda, desmaiava diariamente, tinha que colocar o celular para despertar de 2 em 2 horas, 12 vezes por dia para me virar de posição. Né? Eles tinham um lençol embaixo de mim, eles me viravam igual um saco de batata. Assim. Deixava 2 horas de um lado, depois 2 horas para o outro, depois 2 horas de barriga para cima, para não ter problema com úlcera de pressão, que eu já tive um gigante. Eu saí da UTI com ela. E nesses momentos, além de todas essas dificuldades, teve 2 momentos assim, que foram os únicos 2 que eu fiquei triste. O primeiro foi um dia, um sábado, amanheceu um dia lindo, assim, eu olhei para a janela, que era a única visão de mundo lá fora que eu tinha, e vi aquele sol e aquele céu azul, olhei no relógio, era 8h30, eu falei, nossa, um dia normal, uma hora dessa eu estava pegando a minha bicicleta, e estava partindo para as montanhas, para fazer algo que eu mais amava, que eu fiz por 12 anos da minha vida. Naquele dia eu sequer ficava em pé sozinho. Muito duro. E a segunda vez foi quando, na festa de final de ano da minha filha lá na creche, eu não pude ir com ela. Eu tinha acessibilidade e dava muito trabalho para eu sair de casa. Aí, de repente, a minha filha veio e a minha mão, assim, na borda da cama, e ela passou o rosto, assim, nas costas da minha mão. Aquilo ali eu engoli em seco. E depois que elas foram sozinho, chorei dolorosamente naquele dia. Que aquela atitude dela e era de papai, sentindo sua falta, eu queria se formar comigo. Então isso foi muito duro mesmo. Mas eu nunca deixei de sonhar e nunca deixei de me preparar. E se eu queria, pensando depois desse sofrimento, pensando, meu, qual que é a opção que eu tenho? Eu tenho que sair dessa cama. Se eu quero ser um pai presente, tem que ficar em pé, eu tenho que melhorar esses braços para pegar minha filha no colo. A única opção que eu tinha era treinar arduamente, acreditar, treinar mentalmente, para sair daquela situação ali. E aí, vem um outro parâmetro que eu quero deixar para vocês. Essa foto ilustra muito bem isso. Né? A pessoa ali precisa dar a última baixadada e chegar na mina de diamante ali, e ela desiste e volta embora para casa.
E o cara que está lá um pouco além da metade do caminho, está lá ainda inspirado, motivado e com a faca nos dentes com o objetivo dele. E aí o parâmetro que eu quero deixar é o seguinte: quanto mais próximo você estiver do seu objetivo, mais difíceis vão ficar. Você será realmente severamente testado antes de conseguir. Isso é tudo da vida, né? É a hora dos últimos testes ali, a hora que Deus, a natureza, realmente vai te testar, vai ver se você está pronto, se você aprendeu com os treinamentos, com as adversidades, com os sofrimentos, ou se ainda não é a hora. Então, se está muito difícil hoje, saiba que você está perto. Quanto mais próximo você estiver, mais difíceis as coisas ficarão. Agora, dos últimos testes ali, literalmente, infelizmente, é a hora que a maioria das pessoas desistem. Esse vídeo aqui, ó, rodou aqui agora. Esse vídeo aqui são 7 meses após o acidente. Eu tinha essa meta aí de andar em 6 meses, só que tive que passar pela segunda cirurgia. E a segunda cirurgia não estava no script. Mas aí com 7 meses ainda de colete, aí tomar todos os cuidados para não arrancar as placas do lugar de novo. Essa frase resume tudo, né? Tudo que a mente humana pode sonhar, né? Ela pode realizar. Essa frase de Napoleão Hill, e aqui é o fato, né? Tudo isso que acredito e que eu trabalhei sendo realizado. Né? Nos meus primeiros passos sozinho ali, 7 meses depois da lesão. Aqui é um outro momento. Travou aqui, vocês estão me ouvindo aí? Ou... Então eu vou rodar de cá. Sumiu da tela aqui vocês e... Esse próximo vídeo aí é do dia 1 ano após o acidente, da primeira vez que eu voltei a andar de bike. Meus amigos, a vida é feita de momentos, né? Esse vídeo é o vídeo mais emocionante da minha vida, porque a gente que foi ciclista a vida inteira, vocês aí, a grande maioria ciclista, quando eu voltei a andar eu fiquei muito feliz. Mas o dia que eu voltei à vida realmente foi nesse dia que eu voltei a pedalar. E aí essa cena ainda, minha filha correndo atrás ali, aquela felicidade de ver o papai pedalando de novo, mas também com medo do pai cair de volta, né? Então, foi uma mistura ali para ela, mas ela ali foi a cereja do bolo ali para eternizar esse momento. Porque pedalar para mim sempre foi como respirar. Antes do acidente eu não vivia sem a bicicleta, né? Naqueles momentos difíceis lá sem patrocínio e tudo. E muitas vezes eu tive que pensar em parar, né, em desistir do meu sonho, mas era algo que parecia inviável para mim, viver sem a bicicleta. De repente veio o acidente e por 1 ano eu fiquei longe dela, mas nesse dia aí realmente eu voltei à vida. Realmente. Só ver que sumiu o mouse aqui. Daí que eu vou reaparecer o mouse aí para você.
Agora bota eu como... Coloca no ponto aí que eu vou colocar para apresentar de novo. Ok. Aí ele. Deu uma mudada? Não, para mim aqui não mudou não. Tá aparecendo mal só nessa do cantinho que fica aparecendo para nós dois. Quando eu levo lá na imagem e aperto para mudar para o próximo slide, ele não vai. Então, peraí, eu vou tirar... Mudou? Vou pegar a apresentação para mim aqui, você muda o slide. Muda o slide agora, eu vou te devolver a apresentação. Mudou? Também. Pode devolver? Tá travado aqui. Travou seu computador? Travou. Mas é isso, agora também aí é só a finalização. Eu tô com 2 vídeos seus aqui. Se for preciso apresentar, eu tenho ele salvo aqui. Pode passar, volta. Travou tudo aqui, ficou. Não tô nem vendo você mais, né? Você voltou aí. Normal? Eu tô te vendo e tô te ouvindo normal. Se quiser continuar a apresentação sem os slides, dá para fazer. Então, agora depois vamos fazendo e ver se ele volta aqui. Mexe muito não, senão cai a conexão. Certo. Então depois desse grande dia de voltar a pedalar, é uma frase que resume muito o que é isso, que é esse ritual espiritual aí da gente ao andar de bicicleta, né? Ela é do meio esportivo e ela fala quando você atinge o topo de uma montanha, não é a montanha que você está conquistando, mas é a si próprio. É você. Tudo sempre entre você e você mesmo. É aquela luta interna, aquela superação interna. Não é nada, o universo é um espelho, ele vai estar sempre refletindo o que a gente é, o que a gente precisa melhorar, as nossas fraquezas. E aí eu vou pedir para o Carlos passar um vídeo aí de tudo isso que você sente quando você atinge o topo da montanha, você conquista você mesmo, né? Quando você realmente vence. E aí pode dar o play aí, Carlos, aquele vídeo 6 dele da ciência. Spanos, look how amazing is this ride. As soon as attacking, he's coming again, arriving in the finish line. The one, the miracle, he'll see you as back. This is unbelievable. Isso aí, esse vídeo foi um momento único da minha vida ali. Primeira vez que eu participei ali de alguns trechos de uma prova. E é isso, meu. Você trabalhar arduamente, dedicar sua vida a algo e você realmente conquistar ali e voltar a fazer o que você mais ama. Essa é a melhor sensação de todos, né? Essa é a melhor sensação, é a verdadeira sensação de vitória, né? É aquela paz de espírito ali de você olhar para trás
e ver tudo que você passou, tudo que você superou, todas as adversidades. E aí tem o Salmo também, o Salmo não, um trecho de bíblico de Timóteo que fala, né? Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu nunca perdi a minha fé. Isso é muito gratificante olhar para trás e ver tudo isso, e ver o apoio de todo mundo, a mão de Deus na minha vida. E é isso. Esse foi o relato de um cara que, com 26 anos, estava condenado a passar o resto da sua vida em uma cama. Só que mal sabiam eles que os objetivos impossíveis sempre foram os meus favoritos. O objetivo de compartilhar a minha história com vocês, hoje aqui, e através desse projeto das palestras, e através das minhas redes sociais, é que essa história vire uma semente aí dentro de vocês e que vai motivar vocês a construírem coisas muito maiores do que isso. Porque o que você precisa está dentro de vocês, reside aí dentro de vocês, nesse exato momento. Afinal, o mesmo Deus que vive aqui dentro de mim, vive aí em vocês. Muito obrigado.